Com a segunda temporada de Stranger Things chegando na Netflix, tivemos algumas surpresas conforme a trama avançava, mas acredito que nenhuma delas tenha movimentado mais discussões do que a transformação de um personagem em questão, Steve Harrington. Isso porque na primeira temporada o personagem de Steve atende um estereótipo extremamente necessário em uma série que referencia e respira os anos 80. Ele é o cara popular, boa pinta, com cabelo da moda, carrão, lidera um grupo de babacas e menospreza os menos favorecidos. Steve é o que aprendemos a chamar de bully, ou só de babaca. Então a mudança do personagem na segunda temporada, que na verdade vem de um processo de redenção que começou no final da primeira, surpreende o espectador e causa uma adoração instantânea por quebrar um padrão pré-estabelecido. Steve está subvertendo um estereótipo, e precisamos falar sobre isso. Precisamos falar sobre Steve e a subversão do bullying oitentista. Nos anos 80 o mundo passava por uma reviravolta cultural, com o pop se tornando um novo produto modificador de tendências. Em uma época onde a separação de tribos era muito maior, assim como a vontade de fazer parte de uma identidade pré-estabelecida, a consequência foi que os jovens aderiram a diversos aspectos dessa cultura, como por exemplo o próprio comportamento exagerado, irreverente e exibicionista. E o cinema obviamente abraçou a ideia e começou a produzir massivamente filmes sobre jovens e voltados para jovens, aproveitando para explorar ao máximo o público que consumia essa cultura. Nada muito diferente de hoje em dia. Os anos 80 não criaram o personagem do bully, mais popularmente conhecido por aqui durante anos como o Valentão. Até Steve Ditko e Stan Lee já haviam feito isso na década de 60 com o Flash Thompson e a galera dele, que menosprezavam o Peter Parker, um personagem que por sua vez serve a outro estereótipo, que se popularizaria mais tarde como o típico herói underdog nos filmes estudantis oitentistas. No entanto, foi nesse período que o arquétipo foi massificado no cinema, tornando quase que obrigatória a sua inclusão em todos os filmes que tratassem da juventude escolar americana. Era uma regra. O protagonista franzino, nerd e deslocado precisava de um bully para atormentar sua vida e tornar tudo mais difícil. Daniel LaRusso tinha Johnny Lawrence em Karate Kid, Jerry Mitchell tinha Bud Revell em Te Pego Lá Fora, as crianças de Conta Comigo tinham a figura de Ace Merrill, George McFly tinha Biff Tannen em De Volta para o Futuro, e a lista é bem mais extensa. Quando Steve Harrington surge em Stranger Things, ele é um personagem sem profundidade, exatamente como os bullies dos filmes dos anos 80. Ele não chega a transformar a vida do underdog esquisito em um inferno, mas ele é o babacão que namora a menina que o protagonista gosta. Protagonista entre aspas, afinal todo mundo sabe que Jonathan Byers está longe de ser um protagonista para Stranger Things. Esse espaço pertence às crianças. No entanto, o papel do Jonathan na série é bem claro. Ele representa o arquétipo do caipira esquisito que é menosprezado pelos populares do colégio. Se Stranger Things fosse um filme nos anos 80, focado nesse núcleo adolescente escolar em específico, Jonathan seria claramente o protagonista. Nos quadrinhos dos anos 60, bem, ele seria o Homem-Aranha. E ele tem até uma câmera fotográfica. No decorrer dos episódios, Steve cumpre bem o papel para o qual foi concebido, sendo egoísta e nunca levando a sério os problemas de Nancy. Ou ainda antagonizando o Jonathan, quebrando a câmera fotográfica do cara. Mas, em defesa do Steve, você foi assustador aqui, Jonathan. E é por isso que é tão satisfatório quando o Jonathan finalmente quebra a cara do Steve no momento em que o personagem alcança seu auge de escrotidão, não apenas denegrindo a imagem da própria namorada com pichações pela cidade, como debochando da família do Jonathan, que puta merda, tinha uma criança desaparecida. Que merda, Steve! Esse é o momento em que Steve se consagra na sua jornada de bully perfeito. É tipo o Daniel LaRusso dando porrada no Johnny Lawrence em Karate Kid, ou Jerry Mitchell finalmente acertando um soco em Bud Revell em Te Pego Lá Fora. Cenas que, não à toa, davam conclusão ao antagonismo desses personagens nos filmes. Mas aí que tá, o arco do Steve não acaba por aí. De acordo com uma entrevista dos irmãos Duffer, criadores da série, Steve morreria no final da primeira temporada, mas o carisma do ator Joey Keery fez com que eles mudassem de ideia, e é onde vemos a primeira mudança concreta no personagem. Steve surpreendentemente ganha um arco de redenção, é de suma importância no confronto contra a criatura maligna que os heróis precisam enfrentar, salva os dois e fica com a mocinha no final. Ei, calma aí. O babaca ficou com a mocinha no final? Se você sentiu um estranhamento e um desconforto nesse momento, você sentiu um padrão estipulado anos atrás sendo destruído e deixado em frangalhos na sua cabeça. Mas o melhor ainda estava por vir. E então chegamos na segunda temporada, onde vemos o Steve colocando em prática a sua redenção proposta na temporada passada. Ele não anda mais com seus amigos babacas, ele escuta Nancy, ele apoia a namorada, vai com ela jantar com os pais de Barbie, mas existe ainda um fator decisivo na quebra de arquétipo de Steve. Ele agora tem o seu próprio bully. Billy Hargrave é inserido na temporada não apenas como um típico bully, mas como um humano que é verdadeiramente ruim em uma trama que está lidando com entidades malignas sobrenaturais. Se Steve representava o bully escolar quase que inofensivo, Billy representa algo mais maligno, meio que na pegada do que Stephen King consegue trazer em suas obras,
revelando que, por mais que a história traga uma criatura de puro mal, às vezes o ser humano pode ser tão ruim ou pior. É algo que lembra Henry Bowers de It, A Coisa, ou Chris Hergensen de Carrie, A Estranha, por exemplo. Dentro de seu novo papel, Steve acaba envolvido em uma jornada do herói pessoal, onde ele começa uma improvável amizade com Dustin, aceita que perdeu Nancy para Jonathan, incentivando a garota a ficar ao seu lado em um momento difícil, cuida das crianças e chega a seu inevitável confronto físico com Billy. E aí, a série já te levou a um ponto onde você se vê torcendo por Steve, da mesma forma que torceu por Jonathan na primeira temporada. Consegue enxergar um padrão? Só que Steve foge do arquétipo do bully e ao mesmo tempo do arquétipo do underdog, criando algo completamente novo, a subversão do bully oitentista. Ele se transforma quase que em um imenso what if, que funciona basicamente como a resposta da pergunta: o que aconteceria se o bully babaca de repente se tornasse um herói mais interessante que o protagonista? Uma resposta que nunca tivemos tempo de ver, simplesmente porque os filmes dos anos 80 acabavam com o arco do bully cumprindo a sua função dentro da narrativa. Pra quem não se lembra, Karate Kid termina com Johnny Lawrence fazendo questão de entregar o troféu de vencedor ao Daniel, reconhecendo ele como merecedor. Após isso, ele é visto apenas no início do segundo filme, que funciona como uma sequência direta do final do primeiro, fechando o seu suposto ciclo de redenção. Ou seja, não é por simplesmente redimir o valentão que Stranger Things subverte o bully dos anos 80, e sim pelo fato de ter tempo e espaço de desenvolver a sua nova trajetória. Nós conseguimos enxergar para onde ele vai. Isso é uma coisa nova, e por isso tão instantaneamente interessante. É por isso que Steve de repente se tornou o personagem favorito de todo mundo. Por isso ele virou alvo fácil de memes e de fanarts que inundaram as redes sociais nos últimos dias, fazendo com que até a Netflix entendesse o seu potencial mercadológico. Aquilo que subverte um padrão pré-estabelecido dentro do entretenimento, principalmente gerando uma boa história, tende a automaticamente ser abraçado pelo público. Se analisarmos o arco de Steve, comparando com o de Jonathan, por exemplo, vemos que Steve teve não apenas um desenvolvimento muito melhor, como também uma trama mais atrativa. Mas ok, depois de subverter o bully, o que Steve se torna? Subverter um estereótipo é uma coisa nova, mas não torna ele exatamente um arquétipo de personagem novo. Apesar de também não se encaixar no típico underdog oitentista, Steve se torna um herói. Assim como o Jonathan era um Homem-Aranha introspectivo dos anos 60, com toda a sua timidez e insegurança, Steve se encaixa no mesmo herói alguns anos à frente, na década de 70 para ser mais exato. Cabelo legal, roupas descoladas, moto, muito mais sociável e inserido no contexto cultural da juventude padrão da época, muito mais autoconfiante, mas ainda assim extremamente falho. Steve é o Peter Parker da era John Romita. Jonathan e Steve. Facetas de Peter Parker dos anos 60 e 70, vivendo em um mundo que reflete o cinema dos anos 80. Ah, os quadrinhos. Sempre tão à frente de qualquer outra mídia. Mas é claro que o atrativo de Steve na segunda temporada não vem apenas da quebra de arquétipo e reviravolta de expectativas. Anos de entretenimento nos ensinaram quase que de forma subconsciente a nos sentir atraídos por um aspecto muito utilizado dentro da narrativa, a redenção de personagem. A redenção é um elemento narrativo tão poderoso que tende a fazer o espectador esquecer os atos pregressos de um personagem. Por exemplo, Jaime Lannister é hoje um dos personagens favoritos dentro do público de Game of Thrones, mas ele empurrou e aleijou o Bran Stark. Claro que existem limites. Você matou Han Solo, Kylo Ren. Eu quero que você queime no inferno. O fechamento do arco de redenção de Steve em Stranger Things é tão bem trabalhado que até a sua inesperada amizade com Dustin tem um profundo significado. Ou ninguém percebeu que dentre as crianças, o Dustin é o único sem uma figura paterna. Mesmo o Will tem a figura do Jonathan, e até mesmo do Bob, pelo menos por um tempo. Mas com o Dustin, fica bem claro que ele mora apenas com a mãe, e com a Mills. #JusticeForMills. E adivinha só quem leva Dustin até o baile e lhe dá conselhos sobre visual e sobre garotas. Ok, Steve, já entendemos que você é o melhor personagem, já pode parar. E é por isso que agora, todos nós olhamos para Steve da mesma forma como ele olha para sua coleção de tacos de beisebol com pregos. E esse foi o meu vídeo de Stranger Things sobre o Steve especificamente, porque eu sentia que eu precisava falar sobre ele. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei, não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, isso é muito importante. Acesse o site ovicio.com.br, curta a nossa page no Facebook e não deixe de assistir o restante dos vídeos do canal. Tem vídeo meu, tem vídeo do John, tem vídeo do Rafael, tem vídeo do Miguel, tem vídeo do Renan, tem o nosso podcast. Então é isso. Até uma próxima.